Sejam todos bem-vindos ao vosso canal preferido sobre a era dos dinossauros. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o grande erro cometido no famoso filme de Steven Spielberg, Jurassic Park. Steven Spielberg, um famoso realizador, argumentista e produtor de cinema americano, é considerado um dos pioneiros da era da nova Hollywood e uma figura de destaque na indústria cinematográfica mundial. Em 1993, lançou o filme Jurassic Park, baseado no romance homônimo de Michael Crichton. A história acompanha as experiências de um grupo de pessoas num parque de diversões, com dinossauros clonados, criados por um filantropo bilionário e uma equipa de cientistas geneticistas. Para muitos fãs de dinossauros, este filme foi um marco, tornando-se a representação icônica dos dinossauros no cinema mundial. Apesar disso, Parque Jurássico cometeu erros na representação de alguns dinossauros. É sabido que em Hollywood, o objetivo dos êxitos de bilheteira é serem espetaculares, o que por vezes leva a exageros para chocar o público. Curiosamente, neste filme, a representação de um dinossauro acabou por ser consideravelmente menos aterradora do que este espécime era na realidade. Estamos a falar do Dilophosaurus, um dinossauro que, embora o filme possa ter acrescentado toques de ficção, era na realidade ainda mais aterrador na sua existência natural do que é retratado no ecrã. Este formidável caçador foi um dos primeiros titãs do período Jurássico, exercendo o seu domínio sobre o ecossistema, com uma presença imponente que o colocava como o ser supremo do seu tempo. O Dilophosaurus só ganhou reconhecimento mundial após o lançamento do icônico filme Jurassic Park, embora os paleontólogos já conhecessem este dinossauro há mais de 8 décadas. Os primeiros fósseis desta espécie foram descobertos em 1940, quando 3 exemplares de diferentes tamanhos emergiram da formação caienta do Jurássico inicial, no norte do Arizona. Esta descoberta foi particularmente significativa, uma vez que incluía um espécime quase completo, marcando-o como um dos terópodes mais bem preservados da época. No entanto, as limitações do conhecimento paleontológico da altura levaram a uma classificação errada do Dilophosaurus, inicialmente identificado como uma nova espécie de Megalosaurus, outro terópode do Jurássico. Este erro permaneceu incontestado durante 2 décadas, até que foi encontrado outro exemplar no mesmo local, num estado de conservação ainda melhor. Este achado recente, sobretudo o crânio mais completo alguma vez encontrado, revelou a existência de uma crista. Localizada à direita da linha média, esta crista revelou que o dinossauro tinha 2 proeminências distintas em vida, distinguindo-o claramente do gênero Megalosaurus. Consequentemente, passou a chamar-se Dilophosaurus, que significa lagarto de 2 cristas, e foi transferido para uma nova família. Para além de ter descoberto as icônicas cristas, este exemplar foi identificado como o maior indivíduo da sua espécie, encontrado até a data, representando um adulto totalmente maduro, que atingiu os 7 metros de comprimento. Apesar de semelhante em tamanho ao Catosaurus, o Dilophosaurus distinguia-se por um esqueleto mais leve e uma agilidade superior, o que lhe conferia características de um predador menos robusto, com um peso estimado em cerca de 400 quilos, semelhante ao de um urso castanho moderno. Apesar de ficar aquém das enormes dimensões dos terópodes posteriores, esta descoberta reafirmou o Dilophosaurus como o animal terrestre dominante da América do Norte durante o início do período Jurássico. A decisão de reduzir o tamanho do Dilophosaurus no filme Jurassic Park para criar um contraste com o Velociraptor levou, infelizmente, a uma percepção errada deste dinossauro como um caçador mais pequeno. Na realidade, porém, o Dilophosaurus era o colosso da sua época. Além disso, a franquia Jurassic Park imaginou o Dilophosaurus com um folho marcante à volta do pescoço, uma ideia possivelmente inspirada no lagarto de pescoço folhoso atual.
Embora este pormenor seja visualmente apelativo, não há provas que sugiram que o verdadeiro Dilophosaurus tivesse essa característica. No entanto, este dinossauro tinha duas cristas distintas. Longe de serem meramente decorativas, estas cristas, feitas de osso muito fino, que se estende desde o focinho até atrás dos olhos, podem ter tido funções cruciais. Embora inicialmente se pensasse que poderiam atuar como reguladores térmicos no seu ambiente quente, a interpretação predominante hoje é que facilitavam a identificação entre indivíduos ou desempenhavam um papel na seleção sexual, dada a sua variabilidade morfológica. Durante algum tempo, considerou-se possível que o Dilophosaurus utilizasse as suas cristas como armas ofensivas durante o combate contra presas ou adversários. No entanto, esta teoria caiu em desuso devido à delicadeza estrutural das cristas, sugerindo que não foram concebidas para resistir a impactos. Felizmente, o Dilophosaurus não dependia exclusivamente das suas cristas para interagir com o seu ambiente. A sua mandíbula, proporcionalmente grande em relação ao corpo e capaz de acomodar até 10% do seu comprimento total, proporcionava espaço suficiente para cerca de 30 dentes longos, curvos, delgados e comprimidos lateralmente. Estes dentes serrilhados eram ideais para dilacerar a carne, provocando uma hemorragia rápida e a morte da presa. No entanto, a identidade exata destas presas tem sido objeto de grande debate. A configuração específica da parte da frente do crânio do Dilophosaurus levou inicialmente os paleontólogos a acreditarem que tinha uma estrutura craniana frágil, propensa a fraturar sob tensão considerável. Isto alimentou a percepção de que poderia ter sido um necrófago que desmembrava carcaças ou se alimentava de presas mais pequenas. Além disso, a disposição entrelaçada dos seus dentes, semelhante a de certos répteis modernos com dietas principalmente piscívoras, sugere que se especializou na captura de peixes, indicando uma dieta variada adaptada aos recursos disponíveis no seu habitat. No entanto, apesar das hipóteses anteriores, a ideia de que o Dilophosaurus se especializava exclusivamente na caça de peixes e tinha uma mordida relativamente fraca tem sido progressivamente descartada. Investigações recentes esclareceram que a estrutura craniana, anteriormente considerada frágil, revelou-se extraordinariamente robusta, conferindo ao Dilophosaurus uma notável capacidade de suportar forças consideráveis. Esta revelação, associada ao tamanho considerável do dinossauro, o maior predador do seu tempo, sugere fortemente uma predileção por grandes presas terrestres. Esta teoria é reforçada pela descoberta de marcas de mordidelas de um grande saurópode herbívoro que apontam o Dilophosaurus como o seu agressor. Estas marcas, demasiado grandes para terem sido infligidas por outro predador da região, e o tamanho do saurópode, apontam para um Dilophosaurus adepto da caça de animais de grande porte, embora não exclua a possibilidade de se alimentar de presas mais pequenas ou de peixes. O temível repertório do Dilophosaurus não se limitava à sua mordida. Possuía também poderosos membros anteriores armados com garras letais. Os estudos dos braços do Dilophosaurus revelaram uma combinação notável de força e flexibilidade, evidenciada por sulcos profundos para inserção muscular, que facilitavam movimentos capazes de executar cortes precisos e mortais. Esta adaptação deu-lhe a capacidade de agarrar firmemente as suas presas, enquanto infligia feridas adicionais, cimentando a sua reputação como um dos predadores mais formidáveis do Jurássico inicial. Para além disso, a eficácia do Dilophosaurus como caçador não era diminuída pelo seu tamanho, era excelente na velocidade. A agilidade deste terópode era facilitada pelas suas pernas desenvolvidas e pela presença de sacos de ar nas suas vértebras, facilitando a respiração unidirecional, uma característica partilhada com as aves e os crocodilos atuais. Esta anatomia especializada sugere um nível excepcional de agilidade, tornando o Dilophosaurus o dominador absoluto do seu ecossistema.
A possibilidade de o Dilophosaurus caçar em grupo resulta da descoberta inicial dos seus fósseis, que foram encontrados muito próximos uns dos outros. Esta evidência levou alguns cientistas a especular sobre um comportamento social complexo, embora se pense que o grupo não teria mais do que 3 indivíduos, dado o tamanho considerável do Dilophosaurus e os desafios que isso colocaria para sustentar uma manada maior. Apesar das suas vantagens indiscutíveis, a dinâmica social do Dilophosaurus e a sua estratégia de caça continuam a ser objeto de especulação e estudo fascinantes. A hipótese de o Dilophosaurus ter caçado em grupos baseia-se na descoberta inicial dos seus fósseis. Esta descoberta levou alguns investigadores a propor teorias de um possível comportamento social complexo, embora se sugira que esses agrupamentos não excediam os 3 membros. Esta limitação é atribuída ao tamanho significativo do Dilophosaurus e aos desafios logísticos de manter uma manada maior, apesar das claras vantagens que este comportamento pode conferir. A estrutura social dos Dilophosaurus e as suas táticas de caça continuam a ser objeto de intenso interesse e debate na comunidade científica. Os Dilophosaurus distinguem-se não só pelo seu tamanho imponente e natureza feroz, mas também por terem demonstrado uma capacidade de sobrevivência notável face a ferimentos graves e doenças ao longo da sua vida. Um espécime de Dilophosaurus detém o recorde de ossos mais danificados entre todos os terópodes conhecidos até a data, com um total de 8 ossos fraturados, o que é o dobro do número registrado em qualquer outro terópode. As lesões identificadas nos seus membros superiores variaram desde o desenvolvimento de tumores ósseos a fraturas por torção e deformidades. Estas lesões revelaram-se tão limitadoras que impediram o uso adequado de pelo menos um dos seus braços, sugerindo que este indivíduo teve de confiar mais na cooperação dentro do seu grupo para sobreviver. As causas exatas destas lesões múltiplas no Dilophosaurus são objeto de especulação. Podem ter tido origem em caçadas falhadas ou em confrontos com concorrentes. No entanto, é notável que, apesar dos danos óbvios nos braços, um estudo exaustivo de mais de 60 indivíduos não tenha revelado fraturas nas pernas ou nos pés, o que realça a importância dos seus membros superiores como ferramentas essenciais e armas defensivas. Esta resistência à adversidade sugere uma notável tolerância à dor por parte dos Dilophosaurus, uma característica adaptativa essencial no perigoso cenário do Jurássico inferior. Habitando a Terra há cerca de 183 milhões de anos, o Dilophosaurus residia no que é atualmente a América do Norte, numa época em que o supercontinente Pangeia e o vasto superoceano Pantalassa dominavam o planeta. Este período, que se seguiu à devastadora extinção em massa do Triássico-Jurássico, colocou desafios significativos, incluindo a formação de novos ecossistemas e a adaptação a condições climáticas extremas. Apesar destes desafios, o Dilophosaurus não só conseguiu sobreviver, como prosperou, estabelecendo-se como o predador predominante da sua época. Esta é a prova da sua extraordinária capacidade de adaptação e resiliência. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Subscrevam e deem um like para apoiar o canal e não percam nenhum vídeo.